Agnes o seu TikTok, aí Bico Eu não começou a peguei fazer a nada, dancinha não. Você falou sim. Eu não peguei nada, não. Oxi, Eu não eu tô não falando que peguei tu nada. pegou nada não, Ela menina. falou que tu começou a falar sobre a dança de Oxi. TikTok. Mas enfim, minha gente, tá bom. Não entendi Tá nada que bom, a já gente tá falando. brincamos, já conversamos um pouco. Vamos voltar aqui, né? Gente, hoje o conteúdo era um conteúdo sobre ligações químicas. Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo super fácil, tá? Ele só é um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil, tá certo? Então, primeiramente, o que é que vocês entendem sobre ligações químicas? Muito simples, viu? Eu vou já falar. Uma ligação química, pessoal, é quando eu junto um átomo com outro. Fácil ou difícil? Fácil. Fácil, né? Eu junto um átomo com outro, tá certo? Aí vejam só que interessante. Para poder entender a natureza das ligações químicas e tudo mais, eu preciso primeiro seguir uma regra, tá? Para que ocorra uma ligação simples, os átomos, uma ligação simples não, uma ligação química, os átomos, eles têm que seguir um padrão. Tudo na nossa vida precisa seguir um padrão. E o padrão de átomos mais estáveis que existem é o padrão dos gases nobres. Ou seja, os gases nobres, todos eles são estáveis. Eles não precisam se ligar com nenhum outro átomo. Encontramos gases nobres isolados. Eles não se ligam com ninguém, eles não se misturam com ninguém. Por isso são chamados de gases nobres. Tá certo, gente? Então, o que acontece é o seguinte: os outros átomos que não são gases nobres, eles tendem a seguir esse padrão. Então, eles querem ficar feitos os gases nobres, tá? E aí, eles precisam, de alguma forma, adquirir essa estabilidade que os gases nobres, por natureza, já possuem. E qual é essa estabilidade? Gente, todo átomo estável, para ele adquirir essa estabilidade, ele precisa ter na sua última camada energética obrigatoriamente 8 elétrons. Tá? 8 elétrons ele precisa ter obrigatoriamente. Isso é o que a gente chama de teoria do octeto. Tá? Então, a teoria do octeto vai falar que a maioria dos átomos ela vai adquirir estabilidade eletrônica quando apresentam 8 elétrons na camada mais externa, que a gente pode chamar essa camada de camada de valência. Certo? E por que o senhor fala que é a maioria dos átomos, professor, e não todos? Porque existem duas exceções, tá? Quem são? O hidrogênio e o hélio. São as duas exceções que existem que não vai seguir a teoria do octeto, tá? O hélio, ele é um gás nobre, tá bom? Mas ele é o único gás nobre que vai apresentar apenas 2 elétrons na sua camada de valência, tá certo? É o único. Então, consequentemente, quem é que precisa ficar igual ao hélio? O hidrogênio. O hidrogênio ele só tem 1 elétron na sua camada de valência. E para ele adquirir estabilidade, ele precisa se igualar com o hélio, que é o seu irmão. Beleza? Dúvidas? Até então não, né? Então vamos lá, gente. Vê só, vou ler um textozinho aqui para vocês ir fixando isso. A grande diversidade de substâncias que existe na natureza deve-se à capacidade da combinação de um átomo com outro, tá certo? Essa combinação, essa ligação, pode ocorrer entre elementos iguais ou elementos diferentes, tá? As combinações entre elementos ocorrem de algumas maneiras. Essas ligações elas podem ocorrer pela perca de elétrons, pelo ganho de elétrons, ou também pelo simples fato de um átomo compartilhar elétrons com o outro. Tá certo? Então, é dessas formas que vão acontecer
porque a gente chama de ligação química, tá? E lembra bem, essas ligações, elas vão estar ligadas com as últimas camadas energéticas dos átomos. As últimas camadas chamamos de camada de valência, tá? No entanto, como eu falei a vocês, alguns elementos eles não realizam esse tipo de ligação. Quem são eles? Os gases nobres. São os últimos elementos lá da parte direita da tabela periódica, tá certo? Eles só aparecem na natureza de forma isolada, tá? Por quê? Porque todos os gases nobres, eles vão ter 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio. Tranquilo até aí? Tranquilo? Então pronto. Aí a partir disso foi elaborada a teoria do octeto, tá? Que os átomos se ligam a outros átomos para poder adquirir estabilidade eletrônica. E para que eles adquiram essa estabilidade eletrônica, cada um tem que ficar com 8 elétrons na sua última camada, tá? Tranquilo, né? Então vamos lá. Existem 3 tipos de ligações químicas que vamos estudar. São elas: as ligações iônicas, tá? Ou também posso chamar de ligações eletrovalentes, as ligações covalentes, que também posso chamar de ligações moleculares, e as ligações metálicas, certo? Vamos primeiro ver as ligações iônicas. Como o nome diz, como o próprio nome diz, uma ligação iônica, ela vai acontecer entre o quê? Entre íons, certo? Alguém, por favor, me lembre o que é um íon? Vamos, pessoal, isso aí vocês têm que saber o que é um íon. Só vou prosseguir quando alguém me falar. Íon, ele não é uma das classificações do átomo? Certo. É aquele Mas que qual tem é a positivo e característica? negativo, né? Sim, mas o que é que caracteriza dele ser um íon ou positivo ou negativo? É porque ele é eletricamente carregado. Tem a ver. Vamos lá, gente. O íon, ele vai ser, ó, aquele átomo que ele não tem uma certa estabilidade com relação à sua quantidade de elétrons. Eu falei a vocês que o íon, que um átomo, todo átomo, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, vai ser a mesma quantidade de elétrons. Tá certo? Mas aí, se por um acaso eu apresentar mais elétrons do que prótons em algum tipo de átomo, quer dizer que esse átomo ele vai ter uma negatividade maior, tá? Se por um acaso ele apresentar menos elétrons do que prótons, quer dizer que ele vai ter uma negatividade menor, tá? Então, quando um átomo ele tende a perder elétrons, ele vai ficar com carga positiva. Por exemplo, o cálcio. O cálcio a gente vai entender o porquê. Mas o cálcio ele tende a perder 2 elétrons. Então, se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar 2 mais. Certo? Outro exemplo, o sódio. O sódio ele tende a perder 1 elétron. Então, se ele vai perder 1 elétron, ele tende a ficar Na+, certo? Outro exemplo, o cloro. O cloro, ele tende a ganhar 1 elétron. Então, se ele ganha, ele vai ficar o quê? Cl-. Então, quem ganha elétrons fica negativo, quem perde elétrons fica positivo. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo.
Pronto. Até então tudo bem, não é? Então vamos lá, vamos prosseguir. Gente, uma dica muito simples para vocês é a seguinte. É que todo elemento que faça parte do grupo dos metais, eles tendem a perder elétrons, certo? Então, quer dizer que todos os elementos que são metais, eles vão possuir carga positiva, tá certo? E todos os elementos que são ametais, eles tendem a ganhar elétrons. Então, se eles ganham elétrons, eles ficam negativo. Beleza? Então, isso é uma regra geral. Metal perde elétron, fica positivo. A metal ganha elétron e fica negativo. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, ó, já que ninguém respondeu nada, porque não tem dúvida. Então, já que metal é positivo e a metal é negativo, um ganha e outro perde. Aí, nesse caso, ocorre uma ligação iônica, tá? Porque a ligação iônica ela é caracterizada justamente pela transferência de elétrons, tá certo? Alguém precisa perder e outro alguém precisa ganhar. Então, logo, com essa mesma lógica, eu já entendo que, para que ocorra uma ligação iônica, eu vou ter que ligar um elemento metal com um elemento que seja ametal, tá? Para ocorrer a ligação iônica. Alguma dúvida? Vou prosseguir. Então, vejam mais ou menos aqui este exemplo. Vejam só. O sódio, o Na aqui, vocês veem que ele tem um elétronzinho aqui, tá vendo? Então, esse elétron, o sódio vai perder. E o cloro, nesse caso, ele tem 7 elétrons. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o cloro, para adquirir estabilidade, ele precisa de quantos elétrons? 1. 1. Então, é justamente esse elétron do sódio que o cloro vai pegar, tá? Mas, ô professor, o cloro, tudo bem, ele precisa de 8 elétrons para adquirir sua estabilidade. Mas e o sódio? Também não precisa de 8? Precisa. E como é que eu vou descobrir se o sódio tem 8, se o sódio tem 2, tem 7, se o cloro... Como é que eu vou descobrir a quantidade de elétrons na camada de valência? E aí, alguém já se perguntou o porquê? Aí a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica para saber, tá? Então, por exemplo, o sódio, pessoal, ó, vou colocar aqui, Ah, agora eu tô entendendo. Um dia né? desse, meu pai do hospital ligou. Miguel, sódio é positivo ou negativo? Hã? Positivo. Ó, o sódio... Mas por que ele queria saber? Eu não faço a mínima ideia, eu também não perguntei. Mas aí ele falou. Ele é enfermeiro, Então é? qual é. Onde é que ele fica? Não, ele é fisioterapeuta. Hum, Aí ele. Mas onde é que ele fica na tabela periódica? Aí primeiro eu, junto dos metais alcalinos, junto dos alcalino, metais entendi. alcalinos. Aí ele falou, ah tá, beleza. Então é positivo. É, deve ser alguma coisa que ele estava estudando, né, em fisiologia do exercício. Ai, nessa questão de contração muscular, bomba de sódio e potássio, entendeu? Que os fisioterapeutas e nós educadores físicos, a gente trabalha muito com isso. Só que no caso dele, ele tá no combate no coronavírus lá em Barra. Ele tá Ah, trabalhando diretamente com pacientes. entendi, Então, quem permanece com eles no ventilador, essas coisas é ele. entendi. Então, vê só. A gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica para saber justamente
essa quantidade. Então, quando a gente faz a distribuição aqui, como é que vai ficar? 1s2, 2s2, 2p6 e agora 3s1, tá? Qual é a última camada aqui? Vê só. A última camada é... Eita, deixa assim. A última camada é essa aqui, que é a camada 3. Concordam? A última camada, o 3. Sim. E aqui está indicando que na última camada eu tenho quantos elétrons? 1. Tá? Vamos para a penúltima camada desse átomo. A penúltima camada é essa, camada 2. 2 mais 6, 8. Aí vejam a lógica. É mais fácil para o sódio adquirir 8 elétrons na sua camada de valência, perdendo um elétron ou ganhando 7? Perdendo um. Perdendo um, tá? Então, o sódio, nesse caso, ele vai perder um elétron, tá? E quando ele perde esse elétron, essa camada, essa terceira camada some. E aí a última camada de valência dele vai ser, ao invés de ser KLM, a camada M, a terceira camada vai ser a segunda, porque ele perdeu um elétron. Deu para entender agora? Eu tenho uma pergunta, professor. Diga. Eu sei que o senhor ainda não chegou nessa parte, mas Certo? para que serve as setinhas? Que setinha? A setinha de botar para cima, para baixo. Eu acho Os que ela deve orbitais? ser a distribuição por orbitais, professor. Ah, isso já passou, viu, Agnes? Essas setinhas são a distribuição eletrônica por orbitais. Tá certo? Ali é a casinha do elétron, a setinha. É para você saber o local exato do elétron no coisa lá. Aí qualquer coisa tu dá uma volta lá no conteúdo, se ficou mal entendido. Então vamos lá, eu vou juntar o sódio com o cloro, ó. O cloro, o número atômico do cloro é 17. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2. Vamos lá, peraí, Vicente. Deixa eu botar maiorzinho. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e agora 3p5. Certo? Feito isso, vamos lá identificar a quantidade de elétrons na camada de valência. Então vejam, terceira camada está aqui, 2 mais 5, 7. Então vejam, a última camada dele tem 7 elétrons. Então, para ele adquirir 8 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar um elétron ou perder os 7 que tem? Ganhar um elétron. Ganhar um elétron, tá? Então, se ele vai ganhar um elétron, o cloro ele vai ser Cl-. Tá vendo, gente? Fácil? Então, vamos lá. Vamos ver agora de uma outra abordagem. Vê só. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. O cloro, ele se liga com o sódio porque eles ficam estáveis, não é isso? Isso. Ele, no caso, poderia se ligar com algum elemento que termina, que na última camada tem 9? Não. Porque isso não veja, você, no caso o cloro, né? Porque aí ele tendo 9, ele perdia 1 e ficava Veja estável, só. assim, na teoria. Quando a gente faz a distribuição eletrônica dos elementos, os elementos eles que se ele apresentar mais do que 8, ele vai, se desprender. Entendeu? Então, se desprender, até completar 8, isso aí ele pode acontecer. Entendeu?
Não importa qual é o elemento, o que importa aí é a transferência do elétron. Se o elemento ele teve 9, por exemplo, 9 elétrons, então um deles vai se desprender. Certo? Agora, pasme, não, quando você faz a distribuição eletrônica, é muito difícil um elemento terminar com 9 elétrons. Ele pode terminar com 8 e passar para uma camada adjacente, como a gente viu quando a gente estava fazendo as distribuições. Entendeu? Então vamos lá. Ó. Você vai entendendo melhor quando a gente for fazendo outros exemplos. Então vejam só, aqui eu tenho esse elemento aqui, que é o sódio. Então deixa eu colocar aqui. Na, certo? É o sódio. E aqui ele vai se ligar com o cloro. Tá certo? Vamos lá. Eu falei a vocês que o sódio, ó, ele vai apresentar quantos elétrons na camada de valência dele, quando a gente faz a distribuição eletrônica. E aí, pessoal? Quantos? Não é um? Não é isso? Não é Na+? Vou até desenhar aqui para vocês verem, ó. Na+. Não é isso? Então, e o cloro? Quando a gente faz a distribuição, quantos elétrons na camada de valência ele vai apresentar? Vamos ver? Quem lembra que eu acabei de falar que era 7, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Mas para adquirir estabilidade eletrônica, o cloro precisa de 8. E o sódio, para adquirir estabilidade eletrônica, ele precisa de 8. E a gente já viu, está aqui, cloro, Cl-. E a gente já viu que para que isso ocorra, é mais fácil para o sódio perder 1, já que na sua segunda camada ele tem 8, do que ele ganhar 7, né? Então, é justamente dessa forma que vai acontecer a transferência, ó. Vê só. Ó, esse elétron daqui, ele se transfere, ó, para cá. E aí ocorreu a ligação. Dúvidas? Não? Que lindo. Eu fui pegar aqui a tabela periódica e é impossível ter algum que termine com 9. Não é? Não termina. Ele vai terminar com 8, ele vai terminar com 18, e aí, enfim. Mas quando você vai fazendo a distribuição, você vai vendo isso. Como eu falei a você. Aí, veja, aconteceu aqui a ligação. Então, percebam uma coisa bem clara. A ligação, ela sempre vai ocorrer com positivo se ligando com o negativo. Tá certo? Vamos ver outro exemplo. A outra coisa, não precisa você desenhar tudo assim, bem coisadinho, não, viu? Tem outra fórmula que a gente chama de fórmula de Lewis, que é bem simples, ó. É mais ou menos assim. Você tem aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Ó, sódio, Na, vai se ligar com o cloro. Tá? Aí aqui o sódio, ele tem um elétron. Você bota um xizinho aqui. Já o cloro, ele tem 2, ó. O cloro, ele tem 2. 2 não, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você vem aqui e puxa a setinha para cá. Tá? Não precisa fazer toda a camadinha e tudo mais. Só basta saber isso aí. Isso é a determinação que a gente chama de fórmula de Lewis. Tá certo? Foi um químico que desenvolveu esse método de você fazer. Tá? Vamos ver outro exemplo.
Miguel, já que tu tá com a A sala tabela... vai fechar. Eita, tá certo. Vou mandar o link lá.